Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindo à nossa leitura diária. Feche os seus olhos, vamos iniciar com a oração. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Nos ajude, Senhor, que nós possamos prosseguir firmes com esse propósito, lendo a Bíblia inteira 2025. Que nós venhamos, Senhor, tomar posse da vitória em nome de Jesus. Pois a tua palavra, ela tem nos dado vitória, tem nos alimentado, tem nos sustentado. E eu te agradeço, Senhor, por sermos este canal que veio de ti, Senhor. Sim, preparado pelo Senhor para abençoar a vida de muitos, pois muitas pessoas têm sido edificadas através da leitura diária da tua palavra. Continue conosco. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em Isaías 64 ao 66 e 2 Coríntios, capítulo 2. Isaías 64 diz assim: se rompesses os céus e descestes, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome, e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. Vens a ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti, dos teus caminhos. Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti. Pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra de tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos o teu povo. As tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto. Até Sião virou um deserto e Jerusalém uma desolação. O nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados te louvam, foi destruído pelo fogo. E tudo o que nos era preciso está em ruínas. E depois disso tudo, Senhor, ainda irás te conter? Ficarás calado e nos castigarás além da conta? 65. Julgamento e salvação. Fiz-me acessível aos que não perguntam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as tuas inclinações. Esse povo que sem cessar me provoca abertamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que come carne de porco e em suas panelas tem sopa de carne pura. Esse povo diz: afaste-se, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz e fogo que queima o tempo todo. Vejam, porém, escrito está diante de mim: não ficarei calado, mas lhe darei plena e total retribuição, tanto por seus pecados, como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor. Uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores. Assim diz o Senhor. Quando ainda se acha suco num cacho de uvas, os homens dizem: não destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos. Não os destruirei totalmente. Farei surgir descendentes de Jacó e de Judá, quem receba por herança as minhas montanhas, os meus escolhidos herdarão. E ali viverão os meus servos. Para o meu povo que me buscou, Sarão será um pasto para os rebanhos, e o vale da cor, um lugar de descanso para o gado. Mas você, que abandona o Senhor e esquece o meu santo monte, que põe a mesa para Deus da sorte e enche taças de vinho para o Deus destino, eu os destinarei à espada, e todos vocês se cobrarão para degola. Pois eu os chamei, e vocês nem responderam. Falei e não me deram ouvidos. Vocês fizeram o mal diante de mim, de escolher o que me desagrada. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: os meus servos comerão e vocês passarão fome. Os meus servos beberão e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão e vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão com alegria no coração e vocês se lamentarão, com angústia no coração, e uivarão pelo quebrantamento de espírito. Vocês deixarão seu nome como uma maldição para os meus escolhidos. O soberano, o Senhor, matará vocês, mas aos seus servos dará outro nome. Quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas, e estarão ocultas aos meus olhos. Novos céus e nova terra. Pois vejam,
Criei novos céus e nova terra. E as coisas passadas não são lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e se regozijem-se para sempre no que vou criar. Porque vou criar Jerusalém para regozijo, e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouviram nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. E quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa, como as árvores. Os meus olhos, os meus escolhidos, esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, e eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como o boi. Mas o pó será comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Capítulo 66, Julgamento e Esperança. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram os seus caminhos. As suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Por isso também escolherei um duro tratamento para eles. Darei sobre eles o que eles temem. Pois eu chamei e ninguém respondeu. Falei, ninguém deu ouvidos. Fizeram mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Ouçam a palavra do Senhor, vocês que temem diante da sua palavra. Seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome disseram: que o Senhor seja glorioso, para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que passaram vergonha. Ouçam o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo. É o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz. Antes de lhe sobreviverem as dores, ela ganha um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode dar-se à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela. Todos vocês que a amam, regozijem-se muito com ela. Todos vocês que por ela pranteiam, pois vocês irão amar e saciar-se em seus seios reconfortantes, e beberão à vontade e se deleitarão em sua fartura. Pois assim diz o Senhor: estenderei para ela a paz como um rio, e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços dela, e acalentados em seus joelhos. Assim como a mãe consola seu filho, também eu o consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Quando vocês virem isso, o seu coração se regozijará e vocês florescerão como a relva. A mão do Senhor estará com os seus servos, mas a sua ira será contra os seus adversários. Vejam, o Senhor vem no fogo, e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira, e em labaredas de fogo a sua repreensão. Pois com fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão os mortos pela mão do Senhor. Os que se consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote, que está no meio, comem carne de porco, ratos e outras coisas repugnantes. Todos eles perecerão, declara o Senhor. E por causa dos seus atos e das suas conspirações virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Estabelecerei um sinal entre elas, e enviarei alguns dos sobreviventes às nações, a Tarsis, aos líbios, aos lídios, famosos flecheiros, a Tubal, na Grécia, e as ilhas distantes que não ouviram falar de mim, e não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Também dentre todas as nações trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte em Jerusalém, como oferta ao Senhor. Virão a cavalo em carros e carroças, e montados em mulas e camelos, diz o Senhor. Farão como fazem os israelitas quando apresentam suas ofertas de cereal, trazendo em vasos cerimonialmente puros. Também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros descendentes de vocês e o seu nome.
de uma lua nova e outra, e de um sábado a outro. Toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. 2 Coríntios, capítulo 2. Por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Pois se os entristeço, quem me alegrará, senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria. Pois eu lhe escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Perdão para o pecador. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhes foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhe escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, ou eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Ministros da Nova Aliança. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo, para que estes somos cheiros de morte. Para esses somos cheiros de morte, para aqueles fragrâncias de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando no lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.